Hoje vamos explorar uma das narrativas mais marcantes e controversas da Bíblia: a destruição de Sodoma e Gomorra. O que exatamente aconteceu nessas duas cidades? Por que Deus optou por puni-las com fogo e enxofre? E qual é a relevância dessa história para nós nos dias de hoje? Vamos responder a essas e outras perguntas neste vídeo. Então fique conosco e prepare-se para descobrir a verdade sobre Sodoma e Gomorra. Para começar, é importante entender o contexto histórico e geográfico dessa história. Sodoma e Gomorra eram duas cidades situadas na região de Canaã, ao sul do Mar Morto, onde atualmente estão localizados Israel e Jordânia. Elas faziam parte de um conjunto de 5 cidades conhecidas como as Cidades da Planície, junto com Adma, Seboim e Zoar. Essas cidades estavam situadas em uma área fértil e próspera, comparada ao Jardim do Éden conforme descrito na Bíblia. Gênesis, capítulo 13, versículos 3 a 10. Apesar da prosperidade material, os habitantes dessas cidades eram notoriamente corruptos e pecaminosos. A Bíblia descreve o pecado de Sodoma e Gomorra como algo que clamava para céus por sua gravidade. Gênesis, capítulo 18, versículo 20. Embora não haja uma especificação precisa sobre qual era esse pecado, passagens bíblicas como as de Ezequiel e Judas oferecem algumas pistas. Em Ezequiel 16, versículos 49 a 50, Deus menciona que o pecado de Sodoma foi caracterizado pelo orgulho, gula, ociosidade, falta de compaixão e injustiça. Além disso, o livro de Judas, capítulo 1, versículo 7, menciona que os habitantes de Sodoma e Gomorra se entregaram à fornicação e à prática da sodomia, ou seja, as relações sexuais contra a natureza. Esses pecados provocaram a ira de Deus, levando-o a enviar 2 anjos para investigar a situação, eventualmente, destruir as cidades. Os anjos chegaram a Sodoma ao entardecer e foram recebidos pelo sobrinho de Abraão, Ló, que residia lá com sua família. Ló ofereceu-lhes hospitalidade em sua casa, mas os homens da cidade cercaram-na. Ló recusou e tentou proteger seus convidados, mas os homens de Sodoma tentaram forçar a entrada. Então, os anjos fizeram Ló e sua família saírem de casa e os levaram para fora da cidade. Advertiram-nos para não olharem para trás e fugirem para as montanhas, pois Deus iria destruir a cidade, visto em Gênesis, capítulo 19, versículos 1 a 22. Na madrugada seguinte, Deus fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo as cidades e todos os seus habitantes. Apenas Ló e suas 2 filhas conseguiram escapar para uma caverna nas montanhas. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu à ordem dos anjos e olhou para trás, transformando-se em uma estátua de sal, como descrito em Gênesis, capítulo 19, versículos 23 a 26. Essa é, em resumo, a história de Sodoma e Gomorra conforme narrada na Bíblia. Mas o que podemos aprender com ela? Que mensagem Deus quer nos transmitir com essa história? Existem várias lições que podemos extrair desse relato e que são muito relevantes para nós hoje. Uma delas é que Deus é justo e santo e não tolera o pecado. Ele vê tudo o que fazemos e conhece nossos corações, julgando as nações e as pessoas de acordo com suas ações, punindo os ímpios e os rebeldes. Sodoma e Gomorra são um exemplo claro de como Deus age contra o pecado. Embora não se deleite na destruição dos ímpios, deseja que eles se arrependam e se convertam antes de enviar o castigo. Deus ouviu a intercessão de Abraão, que implorou para poupar as cidades se encontrasse pelo menos 10 justos nelas. Mas infelizmente não os encontrou e teve que executar seu julgamento. Isso nos mostra que Deus é misericordioso, mas também é severo, como descrito em Romanos, capítulo 11, versículo 22. A segunda lição é que Deus é fiel e protetor, e Ele salva os justos. Deus não se esqueceu de que Ló era um homem justo, que sofria com a maldade daqueles ao seu redor, conforme mencionado na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele enviou seus anjos para tirá-lo da cidade e levá-lo para um lugar seguro. Deus deu a Ló a oportunidade de escapar do castigo e preservar sua vida, além de fornecer instruções claras sobre o que deveria fazer e o que não deveria. Ele cuidou de Ló e sua família e cumpriu sua promessa de salvá-lo.
demonstrando assim seu amor. No entanto, também exigiu obediência, como mencionado em Hebreus capítulo 12, versículo 6. A terceira lição é que devemos obedecer e confiar em Deus, sem nos apegarmos ao mundo. Ló teve que deixar para trás tudo o que possuía, sua casa, seus bens, seus amigos, sua cidade, e seguir a vontade de Deus. Ele teve que fugir sem olhar para trás, sem se arrepender, sem duvidar. Sua esposa, infelizmente, não conseguiu fazer o mesmo. Ela olhou para trás, se apegou ao mundo e desobedeceu a Deus, resultando na perda de sua vida. Isso nos ensina que precisamos estar dispostos a seguir a Deus, mesmo que signifique deixar para trás aquilo que mais valorizamos, tendo fé nele, em vez de confiar no mundo, como é mencionado em 1ª Carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Mas como essas cidades se tornaram tão ruins? Bem, a Bíblia nos diz que houve um momento crucial em sua história quando Ló, sobrinho de Abraão, o pai da fé, decidiu separar-se de seu tio e escolher a planície do Jordão como seu local de residência. Ló era um homem justo que acreditava em Deus, mas foi seduzido pela aparência de riqueza e bem-estar daquela região, sem considerar o perigo moral que ela representava, como descrito em Gênesis, capítulo 13, versículos 3 a 11. A Bíblia relata: Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o leste. Ló cometeu um grave erro ao se aproximar de Sodoma. Para poucos, ele contaminou sua fé e sua família com a influência daquela cidade depravada. Inicialmente, apenas montou suas tendas perto da cidade, mas eventualmente mudou-se para dentro dela, tornando-se um dos principais cidadãos. Gênesis capítulo 19, versículo 1, relata que os 2 anjos chegaram a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. O portão da cidade era o lugar onde decisões importantes eram tomadas e a justiça era administrada. Ló alcançou uma posição de autoridade e prestígio em Sodoma. Apesar de sua integridade e testemunho inicial, Ló não apenas se adaptou à cultura de Sodoma, mas também permitiu que seus filhos se casassem com pessoas daquela cidade que não compartilhavam sua fé ou valores. Gênesis capítulo 19, versículo 14, relata: Então Ló saiu e falou com os genros que iam levar suas filhas, e disse-lhes para se levantarem, saírem deste lugar, porque Jeová iria destruir esta cidade. No entanto, seus genros não levaram a sério suas palavras, e pareceu que ele estava zombando deles. Isso afetou a credibilidade de Ló com sua própria família, que não acreditou nele quando ele os alertou sobre o julgamento de Deus. Deus, sendo santo e justo, não podia mais tolerar a maldade de Sodoma e Gomorra. Decidiu enviar 2 anjos para destruí-las, mas primeiro revelou seu plano a Abraão, seu amigo e servo fiel. Gênesis capítulo 18, versículos 17 a 19, relata que o Senhor disse a Abraão: Porventura encobrirei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Abraão, ao saber da intenção de Deus, teve compaixão por Ló e sua família, e intercedeu a Deus em favor deles, pedindo misericórdia. Ele negociou com Deus, pedindo para não destruir a cidade se houvesse um certo número de justos nelas, começando com 50 e terminando com 10. Deus respondeu que não as destruiria se encontrasse esse número de justos, mas infelizmente não havia nem mesmo 10 justos em Sodoma e Gomorra, relatado em Gênesis capítulo 18, versículos 32 e 33. Então os 2 anjos chegaram a Sodoma e foram recebidos por Ló, que lhes ofereceu hospitalidade em sua casa. No entanto, os homens de Sodoma, ao verem os visitantes, foram dominados pela luxúria e cercaram a casa de Ló, exigindo que ele os entregasse para abusarem deles. Gênesis capítulo 19, versículos 4 e 5, conta que antes de dormirem, os habitantes de Sodoma, desde os jovens até os mais velhos, cercaram a casa de Ló. Eles chamaram Ló e exigiram: Onde estão os homens que vieram até você esta noite?
Traga-os para fora para que possamos conhecê-los. Ló, em uma tentativa desesperada de proteger seus convidados, ofereceu suas próprias filhas virgens. Isso mostra o quão longe ele havia perdido seu senso moral. Mais tarde, em Gênesis, capítulo 19, versículos 6 a 8, Ló saiu até os homens na porta e tentou dissuadi-los do mal, oferecendo suas filhas em vez dos convidados. No entanto, os homens de Sodoma recusaram a oferta e ficaram furiosos com Ló, acusando-o de intrometer-se em seus assuntos por ser um estrangeiro. Em Gênesis, capítulo 19, versículo 9, ameaçaram Ló e disseram para ele sair do caminho, sugerindo que ele mesmo seria tratado pior do que os estrangeiros. Eles tentaram arrombar a porta, mas os anjos intervieram, levando Ló e sua família para dentro da casa e cegando os homens que estavam do lado de fora. Isso os fez desistir de seus esforços para entrar. Gênesis, capítulo 19, versículos 10 e 11, descreve como os homens, os anjos disfarçados, puxaram Ló para dentro de casa e fecharam a porta. Eles também cegaram os homens que estavam do lado de fora, desde os mais jovens até os mais velhos, para evitar que continuassem tentando entrar e prejudicar a família de Ló, pois estavam determinados a destruir a cidade. Em seguida, em Gênesis, capítulo 19, versículos 12 e 13, os anjos dizem a Ló que eles estão lá para destruir a cidade, pois o clamor contra ela alcançou o Senhor, e eles foram enviados por ele para cumprir esse propósito. Ló tenta avisar seus genros sobre o perigo iminente, mas eles não acreditam nele. Então, ao amanhecer, os anjos levam Ló, sua esposa e suas 2 filhas para fora da cidade, segurando-os pela mão, como descrito em Gênesis, capítulo 19, versículos 15 e 16. Ló foi retirado da cidade pelos anjos, para que não perecesse no castigo que viria sobre Sodoma. Os anjos seguraram as mãos dele, de sua esposa e de suas 2 filhas, guiando-os para fora da cidade, demonstrando a misericórdia do Senhor para com eles. Uma vez fora da cidade, os anjos instruíram Ló a fugir para as montanhas e não olhar para trás, nem parar em qualquer lugar da planície, como registrado em Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Porém, Ló pediu permissão para ir a uma cidade próxima chamada Zoar, suplicando para anjos em Gênesis, capítulo 19, versículos 18 a 22. Ele expressou sua gratidão pela graça e misericórdia que recebeu, mas temia não conseguir alcançar as montanhas e ser capturado pelo mal que se abatia sobre a região, optando, portanto, por refugiar-se em Zoar. Ló insistiu em fugir para a pequena cidade de Zoar para salvar sua vida, e os anjos concordaram em não destruir Zoar. Eles instruíram Ló a ir rapidamente para lá, advertindo que não fariam nada antes que ele chegasse. Assim, Zoar recebeu seu nome. Ló partiu para lá, e quando o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo essas cidades e toda a planície, Ló estava seguro em Zoar, como descrito em Gênesis capítulo 19, versículos 23 a 25. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu às instruções dos anjos e olhou para trás. Como resultado, ela se tornou uma estátua de sal, conforme relatado em Gênesis capítulo 19, versículo 26. Sua escolha de olhar para trás, mesmo depois de ser advertida, demonstrou falta de valorização pela misericórdia de Deus, desobediência à sua palavra e relutância em abandonar sua vida passada. Essa desobediência custou-lhe a vida. Abraão, que estava no local onde havia conversado com Jeová, levantou-se ao amanhecer e olhou em direção a Sodoma e Gomorra. Ele viu fumaça subindo da terra, semelhante à fumaça de uma fornalha, como está registrado em Gênesis, capítulo 19, versículos 27 e 28. Assim, a história de Sodoma e Gomorra chegou ao seu fim, 2 cidades que foram eliminadas da face da terra devido para seus grandes pecados. Porém, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló e suas 2 filhas, os únicos sobreviventes dessa catástrofe. Gênesis capítulo 19, versículos 29, menciona que quando Deus destruiu as cidades da planície, ele lembrou-se de Abraão e resgatou Ló da destruição, devastando as cidades onde Ló estava. Isso nos serve como um alerta.
para estarmos atentos para tempos em que vivemos e nos prepararmos para o retorno de Cristo. É um aviso para nós que habitamos um mundo cada vez mais distante de Deus, que se assemelha cada vez mais a essas cidades. Jesus comparou sua vinda para dias de Ló, quando as pessoas estavam ocupadas com suas atividades cotidianas, sem se importar com as coisas espirituais, conforme descrito em Lucas, capítulo 17, versículos 28 até 30. No dia em que o Filho do Homem se manifestar, devemos permanecer vigilantes e focados nas coisas celestiais, não nos deixando distrair pelas preocupações deste mundo. Devemos buscar constantemente a presença de Cristo e seguir seu exemplo, evitando olhar para trás como fez a esposa de Ló. Assim como Ló, devemos manter nossa fé firme e não ceder às tentações do mundo ao nosso redor. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exorta a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas sim sermos transformados pela renovação de nossa mente, para que possamos discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Além disso, é importante reconhecer os pecados ocultos de Sodoma e Gomorra, incluindo a prática da homossexualidade. No capítulo 19 de Gênesis, vemos como os homens da cidade, tanto jovens quanto velhos, cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os 2 anjos que estavam hospedados lá. Este é um lembrete poderoso de como a corrupção moral pode se infiltrar em uma sociedade e levar à sua destruição, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, conforme descrito em Gênesis capítulo 19, versículos 4 e 5. Ao dizer conhecê-los nesse contexto, os homens de Sodoma estavam de fato insinuando algo muito nefasto. Eles queriam abusar sexualmente dos visitantes. Isso fica claro na reação de Ló, que ofereceu suas próprias filhas virgens em uma tentativa desesperada de proteger os anjos de Deus, que estavam disfarçados de homens. A seriedade da situação é evidente no fato de que Ló estava disposto a sacrificar a segurança de suas próprias filhas para proteger seus hóspedes. Embora a homossexualidade seja frequentemente associada para pecados de Sodoma e Gomorra, não foi o único pecado que levou à sua destruição. Outros pecados, como violência, orgulho e falta de caridade, também eram prevalentes nessas cidades. Isso é corroborado em passagens como Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50, onde é descrito que o pecado de Sodoma incluía orgulho, abundância de comida e ociosidade, negligenciando os necessitados e praticando abominações diante de Deus. Esses pecados coletivamente contribuíram para a sua ruína, como retratado na Bíblia. Isso significa que os habitantes de Sodoma e Gomorra eram pessoas arrogantes, preguiçosas e egoístas, que não se importavam com os pobres e necessitados e praticavam ações detestáveis para olhos de Deus. Como consequência, Deus os puniu com sua ira e os eliminou da face da terra. Portanto, se desejamos evitar o destino de Sodoma e Gomorra, é essencial conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia para nos conceder a vida eterna. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai exceto por meio dele, conforme João, capítulo 14, versículo 6. Ao acreditar em Jesus, podemos ser salvos e desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus, recebendo paz, alegria e esperança. No entanto, diariamente enfrentamos muitas decisões que influenciam não só nossas vidas, mas também as vidas de outras pessoas. Algumas decisões são corretas e nos trazem bênçãos, enquanto outras estão erradas e nos trazem problemas. Para tomar boas decisões, devemos considerar os critérios que Deus nos dá em Sua palavra e buscar sua orientação por meio da oração e da comunhão com Ele. A história de Ló, o sobrinho de Abraão, nos ajuda a entender melhor como tomar decisões sábias, aprendendo com suas experiências e as consequências de suas escolhas. É importante prestar atenção a essa parte do vídeo, pois vamos explorar essas questões e muitas outras para nos orientar em nossas próprias decisões. Para entendermos melhor a história de Ló, precisamos conhecer um pouco sobre sua vida. Ló era filho de Harã, irmão de Abraão, que faleceu em Ur dos Caldeus, sua terra natal.
Quando Deus chamou Abraão para deixar Ur e ir para a terra de Canaã, que lhe foi prometida, Ló acompanhou seu tio nessa jornada. Ele era como um filho para Abraão e compartilhava da mesma fé no verdadeiro Deus, conforme registrado em Gênesis, capítulo 11, versículo 27, até o capítulo 12, versículo 5. No entanto, Ló enfrentou suas próprias dificuldades e tentações ao longo da jornada. Uma delas foi a escassez de pastagens para seus rebanhos e os de Abraão, o que levou a conflitos entre seus pastores. Para evitar uma disputa, foi proposto a Ló que ele e Abraão se separassem. Ló teve a oportunidade de escolher primeiro, e em vez de conceder a honra ao seu tio, ele escolheu a parte mais fértil e bem irrigada da terra, olhando para a planície do Jordão, conforme descrito em Gênesis, capítulo 13, versículos 5 até o 13. Como resultado, Ló se afastou de Abraão e se estabeleceu próximo a Sodoma, uma das cidades da planície. Essas cidades eram conhecidas por serem extremamente más para olhos de Deus, como mencionado na Bíblia. Essa escolha de Ló o colocou em meio a um ambiente cheio de maldade e pecado, que mais tarde teria consequências graves para ele e sua família. Essa foi a primeira grande decisão de Ló, e teve um impacto significativo em sua vida. Ele foi influenciado pela aparência e pela ganância, sem consultar a Deus ou Abraão. Escolheu o que parecia ser o melhor para si mesmo, sem perceber que estava entrando em uma zona perigosa. Ao se separar da bênção e comunhão de Abraão, expôs-se à influência e corrupção de Sodoma. Ló não apenas se contentou em viver perto da cidade, mas também entrou nela e se integrou à cultura e ao estilo de vida local. Tornou-se uma figura proeminente e respeitada na cidade, mas também enfrentou muitos problemas e sofrimentos devido à maldade e violência dos habitantes de Sodoma. Enfrentou até mesmo a guerra e o cativeiro, quando 4 reis invadiram a planície e levaram tudo o que tinha. Felizmente, Abraão interveio e resgatou Ló e seus bens. Essa foi a segunda decisão crucial de Ló, e também teve consequências significativas em sua vida. Ele comprometeu-se com Sodoma, esquecendo-se de Deus, e tornou-se complacente com a cidade, perdendo sua identidade no processo. Ló se deixou influenciar por Sodoma e se afastou de seu propósito original, pensando ter encontrado seu lugar, mas acabou se perdendo. Sua terceira grande decisão foi deixar Sodoma, não por escolha própria, mas pela intervenção de Deus, que decidiu destruir a cidade devido a seus pecados graves. Deus enviou 2 anjos para resgatar Ló e sua família, antes que o julgamento caísse sobre a cidade. Os anjos instruíram Ló a se preparar para partir, pois a cidade seria destruída. Ló tentou avisar seus genros, mas eles não acreditaram nele. Quando chegou a hora de sair, os anjos tiveram que levar Ló, sua esposa e suas 2 filhas solteiras para fora da cidade, pois eles hesitaram em sair. Ló pediu para ir para uma pequena cidade chamada Zoar, e os anjos concordaram. Pouco depois, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo as cidades e todos os seus habitantes, como registrado em Gênesis, capítulo 19, versículo 12 até o versículo 26. Dessa história, podemos extrair várias lições relevantes para nós hoje. Deus nos mostra a importância de permanecer fiéis a Ele e não nos deixar contaminar pelo mal ao nosso redor. Ele também nos lembra da necessidade de obedecer às suas instruções e buscar refúgio nele em tempos de julgamento. Além disso, a história de Ló nos alerta sobre as consequências de nos apegarmos ao pecado e nos desviarmos do caminho de Deus. Devemos aprender com os erros de Ló e buscar viver em obediência e comunhão com Deus em todas as áreas de nossas vidas. A primeira lição que aprendemos é que nossas decisões têm impacto não apenas em nossas próprias vidas, mas também nas vidas daqueles ao nosso redor. Devemos ser responsáveis e sábios ao tomar decisões, evitando ser influenciados pela ganância ou pela pressão externa. Em vez disso, devemos buscar a vontade de Deus e seguir seus princípios, mesmo que isso signifique ir contra os desejos do mundo. É importante considerar as consequências a longo prazo de nossas escolhas e alinhar nossas ações com o propósito de Deus para nossas vidas, em vez de buscar apenas benefícios imediatos ou satisfazer nossos próprios interesses. A segunda lição
é que Deus está interessado em nossas decisões e deseja nos ajudar a fazer as melhores escolhas. Ele não nos deixa sozinhos, nem nos abandona ao nosso destino. Pelo contrário, Ele nos guia e aconselha por meio de Sua palavra, do Seu Espírito e da comunidade de fé. Quando nos afastamos de Seus caminhos, Ele nos corrige e disciplina com amor, buscando nosso bem-estar e restauração. Deus não nos rejeita nem nos condena, mas nos acolhe com amor e aceitação. Como um pai amoroso, Ele nos limpa, renova e nos oferece a chance de recomeçar. Ao nos libertar e transformar, Ele nos convida a participar de seu plano e reino, nos concedendo uma nova vida em sua graça. Essa relação próxima e amorosa com Deus é descrita na primeira epístola de João, capítulo 1. A terceira lição é que nossas decisões têm impacto no mundo e que devemos ser luz e sal para os outros. Nossas escolhas não afetam apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor e o mundo em que vivemos. Podem ser uma bênção ou uma maldição, um exemplo ou um escândalo, uma ajuda ou um obstáculo para os outros. Por isso devemos ser conscientes e cuidadosos ao decidir, buscando o bem comum e a justiça, refletindo o amor e a verdade de Deus. Devemos ser luz e sal, não trevas e corrupção. Essas são algumas das lições que podemos aprender com a história de Ló, o sobrinho de Abraão que viveu em Sodoma e Gomorra. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor essa história e seu significado para a vida. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja os 10 castigos mais chocantes da Bíblia. Clique e acompanhe. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.